Queridos, nós estamos constrangidos pela forma na qual vocês têm recebido a nossa família. Quando nós tomamos um café, fomos recebidos aqui com um café, irmãos. Eu não sei se toda casa aqui em Cataguases recebem as famílias assim, mas aqui nós fomos recebidos dessa maneira. E nós queremos agradecer a acolhida, a generosidade dos irmãos. Amém? Eu gosto muito de falar sobre igreja, porque quando nós falamos sobre igreja, nós falamos sobre nós. E se nós somos igreja, nós nos identificamos com a mensagem pregada. E sempre quando eu saio, pelo menos se eu tenho a oportunidade de pregar 2 vezes, como é o caso hoje, eu gosto de sempre falar, pelo menos em um sermão, sobre igreja, porque é a nossa realidade. E eu percebo nas Escrituras uma igreja que é pouco falada, um modelo de igreja que nos é apresentado nas Escrituras, que é pouco falado sobre ela. Geralmente, quando nós vamos pregar sobre igreja, nós pregamos em Atos capítulo 2, inclusive, quando eu estive aqui, preguei em Atos capítulo 2, porque não serve como modelo de igreja. Mas existe uma igreja descrita no Novo Testamento, que ela é levantada pelo apóstolo Paulo como um modelo de igreja, um modelo a ser seguido. Eu queria pensar com os irmãos, tendo em vista esta ideia de falarmos sobre igreja, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e nós vamos fazer a leitura do capítulo 1 e do capítulo todo, amém? São apenas 10 versículos. Eu estarei usando a versão NVI, se você se dispor de outra versão, acompanhe comigo. Há uma história interessante na minha vida com relação às cartas de Paulo aos Tessalonicenses, porque é um nome atípico, não é, irmãos? Tessalonicenses é um nome diferente do trivial. Então, antes de me aliançar com Cristo, nós tínhamos ideia, né, de alguns livros da Bíblia, como Marcos, João, Mateus, Lucas, são os mais conhecidos, né? E a minha história de conversão foi muito radical, e eu me apaixonei tão assim, rapidamente pela palavra de Deus, que eu estudava muito assim, e muito em quantidade mesmo. Na época eu tinha 18 para 19 anos, ainda não terminei o ensino médio, ainda estava procurando emprego, estava desempregado. Então eu tinha um tempo livre, e aquele 1 ano que eu fiquei desempregado, que Deus permitiu, foi 1 ano que eu estudei muito, mas muito a palavra de Deus. E eu me lembro que, novo convertido, eu me deparei com as cartas de Paulo aos Tessalonicenses, e eu queria espalhar a notícia para todo mundo que eu tinha encontrado um livro na Bíblia que chamava Tessalonicenses. Eu achei tão interessante e foi uma descoberta para mim tão grande. Eu tinha em mente que as pessoas não tinham conhecimento que havia um livro chamado Tessalonicenses na Bíblia. Então eu tenho esse carinho, eu guardo essa memória com essa experiência que eu tive. Vamos fazer a leitura do texto? A palavra do Senhor diz assim: Paulo, Silvano, Silas, no caso, e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor
e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder do Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E, assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Amém? O Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Queridos, aqui Paulo, ele escreve essa carta, e a história nos narra, em Atos capítulo 17, que Paulo, em uma das suas viagens missionárias, ele esteve na cidade de Tessalônica por 3 sábados pregando o evangelho nas sinagogas. Então, durante 3 sábados, Paulo e a sua comitiva estiveram debatendo, expondo as Escrituras nas sinagogas. Houve então, segundo a narrativa de Atos, um levante contra o apóstolo Paulo e a sua comitiva. Aqueles irmãos, eles tiveram que sair corrido daquela cidade. Eles foram para outra localidade. Mas a semente que foi plantada durante 3 sábados naquele lugar fez com que uma igreja surgisse naquela localidade. Então nós temos uma igreja surgindo na cidade de Tessalônica em apenas 3 sábados, irmãos. É lógico e evidente que durante a semana Paulo deve ter feito algumas visitas, deve ter ido a alguns lugares pregar o evangelho, mas nós precisamos entender que foi um tempo muito rápido para o surgimento daquela igreja. Então, em 3 semanas, em 3 sábados, surge uma igreja fervorosa, uma igreja que tinha por característica alguns elementos que nós vamos pensar nesta manhã. Isso nos aponta que não importa o tempo de conversão ou o tempo em que nos tornamos igreja, e aqui falando de forma coletiva, comunidade de fé, para que nós possamos produzir frutos para a glória de Deus e sermos um modelo. Não importa se você tem 30, 40 anos de conversão, não importa se você tem 1 mês, nós vamos perceber biblicamente que Deus, quando nos escolhe, Deus, quando nos transforma de dentro para fora, nós começamos a produzir frutos ou fruto que glorifique a Deus. Nós vamos, por exemplo, pegar o encontro de Jesus com a mulher samaritana, e aquela mulher imediatamente já anuncia a mensagem que tinha encontrado o Salvador. Outros exemplos bíblicos que nós poderíamos pegar, os discípulos que foram chamados por Jesus, imediatamente eles começaram a produzir para o Senhor. Então, há vários exemplos bíblicos que nós vamos perceber isso. Agora, o que ressalta aos nossos olhos é que em 3 sábados surge
uma igreja poderosa, por meio do Espírito Santo, que estava dando um exemplo, se tornou um modelo a ser seguido por toda aquela região. Algumas questões que nós podemos perceber neste texto, e eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta ou nos acompanhar aqui. O versículo 4 nos mostra que quem escolhe é Deus. Às vezes nós temos o hábito de dizer, né, culturalmente, que nós aceitamos a Cristo, mas na verdade quem nos aceitou foi Ele. Nós éramos pecadores, nós éramos inimigos de Deus. Nós nascemos no pecado. Eu costumo dizer, a Elisa está com 1 ano e 8 meses. E as pessoas olham para a Elisa, ela é muito sorridente, ela sorri, nossa, que anjinho. Não é anjinho não, irmãos, é uma pecadorazinha. Ela ainda está na fase da inocência. Mas, infelizmente, devido ao pecado de Adão, ela já nasceu nessa condição. E é a condição que todos nós nascemos. Então, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e foi aí que Deus nos amou. E Deus nos escolheu, assim como escolheu aos irmãos que estavam ali, naquela igreja que havia surgido. Paulo ele vai dizer assim no versículo 4. O verso 4 diz assim: sabemos, irmãos amados, de Deus, que Ele os escolheu. Portanto, queridos, quem nos escolhe é Deus. Jesus ele vai dizer: não foste vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vocês, para que vocês vão, vocês possam produzir frutos. Então nós precisamos ter em mente que se estamos aqui e somos igreja, nós recebemos o privilégio em Deus de sermos escolhidos por Ele. Queridos, que coisa maravilhosa sermos escolhidos por aquele que criou todas as coisas. Por aquele que soprou nas nossas narinas o fôlego da vida. Que privilégio podemos servir ao Senhor e sermos uma igreja que Ele mesmo, segundo a sua soberania, nos escolheu. Em segundo lugar, nós podemos perceber neste texto, no versículo 5, que a palavra que foi exposta para esses irmãos em 3 sábados, não foi uma palavra voltada para a estima, uma palavra dentro da psicologia, não foi uma palavra de opinião. Paulo e a sua comitiva expõem a sã doutrina, expõem o evangelho. O versículo 5 diz assim: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Então, queridos, nós precisamos entender que o que fez surgir aquela igreja em pouco tempo e fazer com que aquela igreja fosse uma igreja promissora e se tornasse um modelo, foi a sã doutrina. Geralmente, comunidades onde era frequentada por judaizantes, e a maioria das igrejas que surgiram na Ásia Menor, eram igrejas que surgiram com a conversão dos judeus, sejam eles judaizantes gentílicos ou judeus mesmo de nacionalidade. Eram igrejas que elas tinham como característica muito moralismo e muito legalismo. O moralismo não muda o coração de ninguém. O legalismo, ou seja, a lei, ela não muda o coração de ninguém. Ela pode, durante um tempo, disciplinar as pessoas, mas o que transforma o coração do ser humano é o evangelho. O pastor expôs aqui, nós oramos sobre esta questão que está em pauta e em voga na nossa nação. Nós, eu pelo menos, como conservador, se houver um plebiscito, eu vou votar contra esta questão do aborto. Até o momento, é crime abortar.
há algumas prerrogativas que se pode abortar no Brasil, mas são pautas pequenas. Mas até o momento é crime. E aí nós ficamos com a pergunta, mesmo sendo crime, as pessoas deixam de fazer? Infelizmente, não. E quando as pessoas vão deixar de fazer? Quando elas forem transformadas pelo Evangelho, porque o que muda o coração do homem é o Evangelho. Por isso a nossa oração, para que Deus converta os corações. Porque nós sabemos, queridos, que o que muda a situação não é uma lei, não é o moralismo, é a sã doutrina. A lei, ela serve para ser uma barreira, sim. Uma resistência, sim. Mas o que realmente vai mudar a situação é quando a igreja brasileira se levantar. E quando nós dissemos que nós somos 40 milhões de evangélicos, nós não compreendemos essa questão. Porque somos 40 milhões de evangélicos no Brasil, mas a criminalidade aumenta. O pecado aumenta. Então essa conta não bate. Então nós percebemos que nós somos 40 milhões de pessoas que professam um evangelho que por vezes não vivem. Então quando a igreja se levantar dentro dessa perspectiva, dentro dessa holística, sabendo que o que muda o coração, o que muda a situação da nossa nação é o evangelho, assim como foi na cidade de Tessalônica, nós vamos obter sucesso nisso. Então os discípulos, e Paulo em especial, eles pregam durante 3 sábados, e eles ensinam na sinagoga, e surge ali uma igreja, mas o que eles ensinavam não é sobre a opinião, não é sobre a psicologia, não é sobre a filosofia platônica do mundo grego, inclusive onde ele estava. Paulo ele estava pregando a sã doutrina, o evangelho. Paulo, quando adverte a Tito, instruindo a Tito, um jovem pastor que ele havia colocado ali em Creta, Paulo vai dizer para Tito, Tito, pregue a sã doutrina. Pregue a palavra. Pregue a sã doutrina. O que nós precisamos, queridos, ensinar e pregar é a sã doutrina, porque é o evangelho que vai transformar os corações. Além disso, esses irmãos não somente pregaram a sã doutrina, mas eles viviam a sã doutrina. O versículo 5 termina, vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Vocês sabem como nós nos portamos, qual foi o nosso testemunho, como foi o nosso proceder. Aquilo que eles falavam da sã doutrina, eles procuravam viver. Nós sabemos, queridos, que nós somos imperfeitos, nós temos as nossas imperfeições. Se eu fizer uma pergunta aqui, quem pecou aqui essa semana? Levanta a mão. E eu sei que todos nós vamos levantar as nossas mãos. Eu vou ser o primeiro. Mas a questão é quando o pecado se torna um acidente na nossa vida e quando nós temos prazer na prática do pecado. Aqui nós não estamos falando de perfeição, nós estamos falando de testemunho, de exemplo. Porque nós erramos, nós pecamos, nós erramos o alvo. Às vezes nós pisamos na bola. Por causa das nossas limitações, nós ainda não fomos glorificados. Um dia nós teremos nossos corpos glorificados, mas ainda não chegamos lá. Então nós falhamos. Nós pecamos. Mas nós não podemos ter prazer nisso. Isso não pode ser uma prática corriqueira, deve ser um acidente nas nossas vidas. E aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai dizer, irmãos, vocês sabem como nós procedemos quando nós estávamos aí. E sabe qual foi o resultado deste exemplo? Eles pregavam a sã doutrina e viviam a sã doutrina. Sabe qual foi o resultado, irmãos? Um exemplo a ser seguido. E um exemplo a ser seguido fez com que aqueles irmãos procedessem da mesma maneira. Abrindo um parêntese, eu gosto muito de Mateus capítulo 28. Mateus 28 não, irmãos.
Mateus 28 mesmo. 18, 19 e 20. Eu gosto muito de Mateus capítulo 28, 18, 19 e 20. Porque Mateus capítulo 28, 18, 19 e 20, nos comissiona. Jesus ele vai dizer, toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Portanto, vocês vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa missão. Só que há um detalhe, Jesus ele continua. Ele vai dizer ensinando-os a obedecer. E a chave para a interpretação desse texto está nessas palavras. Ensinando-os a obedecer. Porque eu só ensino a obedecer obedecendo. Porque eu ensino daquilo que eu faço, não daquilo que eu falo. A ênfase do evangelho está na prática. Está naquilo que praticamos e não naquilo que dizemos que cremos. João vai dizer nas suas cartas, aquele que diz que ama a Deus, mas não ama ao seu irmão, faz-se mentiroso. Ou seja, aquele que diz, então dizer. É na prática que nós aferimos como estamos servindo ao Senhor e como estamos vivendo para o Senhor. Então, Mateus capítulo 28 me mostra que nós temos uma missão. A missão é fazer discípulos. Aliás, é a única coisa que Jesus nos pediu para fazer. A única coisa que Jesus nos pediu para fazer como igreja é fazer discípulos. Jesus não nos pediu mais nada, só isso. Façam discípulos de todas as nações. Mas a questão é que nós precisamos ensinar as pessoas a obedecer. E aí, nós como mentores, no sentido de sermos discipuladores, nós precisamos viver a sã doutrina. E voltando para o texto, o versículo 6 nos mostra algo fantástico que aconteceu naquela igreja, justamente por quê? Porque os discípulos pregaram a sã doutrina, eles viviam a sã doutrina, foram um exemplo para aquela comunidade que estava surgindo. E agora o versículo 6 diz assim, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Eles olham a responsabilidade que Paulo, ele entendia ter como ministro do Evangelho. Vocês se tornaram nossos imitadores. Nós fomos uma referência positiva para vocês, nós fomos um modelo, um exemplo para que vocês pudessem seguir a Cristo. Então vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. E o texto diz assim, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Qual o sofrimento? Era uma perseguição terrível, queridos. Se vocês lerem capítulo 17 de Atos, vocês vão ver o que aconteceu ali em Tessalônica. Aquela igreja passou também a ser perseguida. A igreja que surgiu, ela surgiu em um ambiente hostil, sem liberdade, uma perseguição religiosa terrível. Mas mesmo assim, aqueles irmãos frutificaram. Isso nos mostra, queridos, que ambientes hostis, eles são também no Senhor propício para que nós possamos frutificar. Aqueles irmãos, rapidamente, eles tiveram algo que eu acho assim, que nós precisamos nos exercitar a ter. Eles passaram a ter um coração ensinável. Queridos, não há nada melhor para a vida de um cristão, de um crente, do que quando nós nos tornamos ensináveis. O nosso coração se torna ensinável. A igreja, ela se tornou um exemplo, um modelo para toda aquela região, como diz o versículo 7.
porque aquela igreja, ela passou a ter um coração ensinável. Coração ensinável é um coração que não tem dura cerviz. Um coração ensinável é um coração que se submete à palavra de Deus. Um coração ensinável é um coração que é humilde, a ponto de reconhecer que nós precisamos ser moldados pela palavra de Deus e não procurar para nós um evangelho segundo as nossas escolhas ou a nossa opinião. Inclusive, nós estamos vivendo um tempo terrível e já está se cumprindo aquilo que Paulo profetizou, que nos últimos dias nós teríamos pessoas procurando líderes para si, líderes que falassem coisas que seriam agradáveis aos ouvidos, e as igrejas que têm falado coisas que são agradáveis aos ouvidos, elas têm lotado, porque as pessoas estão procurando isso, ter o ego inflado, ser o centro das atenções, o eu grande. Precisamos, a exemplo dessa igreja, pedir a Deus para que o nosso coração se torne um coração ensinável. Quando nós temos em Deus um coração ensinável, queridos, as coisas elas se tornam mais fáceis na nossa caminhada cristã, porque aí a rebeldia ela é afugentada. E aí só há lugar para a palavra de Deus. E ela vai moldando o nosso caráter. Ela vai moldando a nossa conduta. E Deus vai nos instruindo na sua palavra. Por isso que essa igreja teve tanto sucesso em tão pouco tempo. A igreja de Tessalônica, ela se expandiu rapidamente. E ela se tornou responsável, queridos, por uma frente missionária. O versículo 8, 9 e 10 nos mostra que aquela igreja, ela entendeu a responsabilidade de propagar o evangelho por toda aquela região, e ela mesmo se levanta e se responsabiliza como uma frente missionária e envia missionários para aquela região, para a evangelização daquela região. Olha que interessante. E Paulo vai dizer, e nisto não é necessário que nós venhamos a ensinar vocês mais nada, porque vocês já fizeram o serviço. Que coisa maravilhosa, queridos, quando nós entendemos o nosso papel no corpo de Cristo, e não é necessário, por vezes, o líder chegar e apontar aquilo que você tem que fazer, porque você já entendeu o seu papel no corpo de Cristo. Às vezes nós centralizamos a igreja, sobretudo nos nossos dias, a igreja muito na figura do pastor. O pastor é apenas uma engrenagem, queridos, dentro desse corpo. Ser pastor é um dom espiritual, assim como tem outros dons espirituais na igreja, é um dom de liderança. Mas todos nós fomos chamados por Deus e fomos capacitados com, no mínimo, um dom espiritual para o exercício desse dom, para o crescimento e edificação do corpo. Aquela igreja entendeu isso rapidamente. E aquela igreja já estava produzindo, aquela igreja montou uma frente missionária para evangelizar aquela região. Eles não se contentaram em apenas receber o evangelho, mas eles tiveram a ousadia de se tornar um exemplo e montar uma frente missionária para que a propagação do evangelho fosse expandida em toda a região, sem ser necessário em que os líderes apontassem para eles, naquele momento, o que eles deveriam fazer. E Paulo vai dizer, olha, com relação a isso nós não precisamos ensinar vocês mais nada. Vocês já entenderam a mensagem, vocês já estão cumprindo a missão. E aqui rapidamente, queridos, eu queria, para nós partirmos por fim, pensarmos em 3 situações, e eu vou ser objetivo, você precisa fazer o seu almoço, né? 3 aplicações rápidas com relação às características que Paulo descreve desta igreja, sobretudo aí no versículo 3. O versículo 3 diz assim: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. Aí Paulo vai dizer e vai listar, né, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo e a perseverança proveniente da esperança. O esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo vai dizer de 3 características que havia nesta igreja.
A primeira característica, o trabalho que resulta da fé. Queridos, a fé, preste atenção nisso, a fé só é de fato efetiva quando é colocada em prática. A fé, quando ela é meramente uma crença mental, psíquica, ela não é a fé bíblica. A fé bíblica, ela nos leva para a prática. Aliás, o crer no grego, ele implica em obedecer. Quando nós lemos a palavra crer, não é simplesmente uma crença vazia, mas uma crença que nos leva à obediência. E aqui Paulo vai dizer que uma das características dessa igreja era o trabalho que resultava da fé. A fé só é, de fato, efetiva quando é colocada em prática. Não adianta declararmos crer em algo, como eu estou dizendo, se de fato não pratico aquilo que digo crer. Então a fé desses irmãos, ela foi demonstrada no trabalho. A fé que resulta no trabalho. O trabalho que resulta da fé. O trabalho é resultante da fé. Eu creio, logo eu produzo. Eu creio, logo eu obedeço. Isso é uma ênfase bíblica em todo o Novo Testamento. Eu acho interessante, até uma história, vou contar rapidamente. Um pastor amigo meu, ele estava preparando alguns irmãos para o batismo, e na pública profissão de fé, o pastor perguntou para aquele irmão assim, que estava se preparando para o batismo e era candidato ao batismo: o irmão crê que o dízimo é bíblico? E o irmão, na profissão de fé, disse: sim, creio. Aí o pastor perguntou: o irmão é dizimista? Ele disse: não, pastor, eu não sou. Então o irmão não crê. A partir daquele momento ele se tornou dizimista e é dizimista até hoje, irmãos. Foi batizado. Ele tomou uma decisão de crer. Como? Sendo. Então esta igreja tinha como característica a prática, que era o resultado da fé. O trabalho que resulta da fé. Portanto, não apenas creio. E como eu mostro que creio? Eu creio praticando aquilo que eu digo crer. Segunda aplicação. Aquela igreja tinha como característica o esforço motivado pelo amor. Queridos, o esforço motivado pelo amor. O que motivava os irmãos em Tessalônica era o amor. O amor é a ênfase maior do evangelho. Não existe evangelho de Jesus Cristo sem amor. Ele morreu por amor. Aliás, o único amor que existe na Bíblia, descrito como realmente amor, é o ágape. Aquilo que por vezes nós chamamos de amores, e nós usamos no português a palavra amor, como o amor de um homem para a mulher, biblicamente no grego não é nem amor. É eros, enfim, não vou entrar nas questões, mas amor mesmo, biblicamente dizendo, é o ágape. Esses irmãos estavam vivendo o amor de Deus. O que motivava esses irmãos, o esforço que era produzido, o emprego de força que havia em viver em comunidade, era o amor. E, irmãos, nós precisamos nos esforçar em viver em comunidade. Assim como essa igreja, ela se esforçava em viver em comunidade, nós precisamos nos esforçar, é um esforço, é imprimir força sobre isso. Porque nós somos defeituosos, nós fazemos parte de uma igreja defeituosa, porque somos imperfeitos, não existe igreja perfeita, mas dentro das nossas imperfeições nós precisamos nos completar. E como que nós vamos nos completar? Nos esforçando para vivermos em comunidade e em amor. Porque o que nos une, o elo que nos une é o amor. Nós somos unidos pelo amor de Deus. O amor que pulsa no meu coração, o amor que pulsa no seu coração, o amor de Deus que é derramado nos nossos corações para nós vivermos isso que nós chamamos de igreja, porque senão nós não vamos conseguir viver como igreja. E por isso que existem muitas igrejas com muitos problemas, porque toda igreja tem problema. Algumas poucos problemas, outras mais problemas. E as que têm mais problemas é porque não estão vivendo no amor. E como que nós vivemos no amor? Nos esforçando, buscando em Deus para vivermos em comunidade, refletindo este amor que é derramado nos nossos corações. Considerando o outro superior a nós mesmos,
Se nós considerarmos o outro superior a nós mesmos, nós nunca vamos ter problema. Se eu considerar o pastor Jário superior a mim, eu nunca vou ter problema com ele, porque ele é superior a mim. Se ele fizer isso comigo, se ele me considerar superior a ele, eu nunca vou ter problema com ele, porque nós estamos dentro dessa condição de humildade, respeitando um ao outro e amando e vivendo este evangelho do amor. O esforço que era motivado pelo amor, o motivo do esforço desses irmãos era o amor. Irmãos, às vezes nós, por pouca coisa, nós queremos jogar a toalha, né? E fulano de tal pisou na bola comigo, me ofendeu, e nós queremos abrir mão, nós nos afastamos, achamos que este é o caminho. Queridos, nós estamos vivendo um tempo, inclusive eu vou pregar sobre isso esta noite, que nós precisamos procurar em Deus, em oração, vivemos o amor de Deus. Um dos indícios antes da vinda de Cristo, e talvez o indício mais, poderíamos dizer assim, mais proeminente, o indício mais latente, é que a igreja vai viver o esfriamento do amor. Jesus, ele disse, no final dos tempos, o amor de muitos vai se esfriar. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar em quem? Perseverar em amar. Não se esfria aquilo que outrora não esteve quente. Nós só esfriamos aquilo que outrora esteve quente. Significa dizer, queridos, que esta característica dos últimos dias é uma característica que vai acontecer no seio da igreja. Porque a única comunidade que tem condições de amar é a igreja. Então, o esfriamento do amor vai acontecer na igreja. Nós já estamos vivendo as contrações mais fluídas das dores de parto. Nós precisamos vigiar nisso, queridos, nós somos a igreja, nós precisamos nos amar. Não tem outro caminho. Nós só vamos ter êxito como igreja quando nós nos amarmos, quando nós vivemos isso. E em terceiro e último, havia nessa igreja uma outra característica marcante, a perseverança proveniente da esperança. A perseverança proveniente da esperança. Irmãos, aqueles irmãos perseveravam, porque eles esperavam, e essa esperança era na redenção. Nós precisamos perseverar na esperança da redenção. Jesus vai se manifestar nos céus a qualquer momento, e nós vamos ser transformados para viver a vida eterna ao lado dele. A eternidade nos espera, queridos. Esta igreja, ela se tornou modelo porque essa era a esperança que motivava os irmãos a perseverar. E nós precisamos perseverar nessa esperança. Eu acho interessante a palavra grega para perseverança ou firmeza neste texto. E a palavra perseverança no grego para este texto é upomoné. Upomoné significa, queridos, uma perseverança triunfadora, uma perseverança sob pressão. É a ideia de uma árvore que foi plantada no deserto, e mesmo em deserto, aquela árvore, ela não morre, ela persevera e ela continua viva, ainda que em um ambiente não propício. Nós estamos num ambiente não propício, queridos. Nós estamos, a igreja está no mundo. Ela não vive no mundo, mas ela está no mundo, para ser o sal e a luz deste mundo. Então, o ambiente que nós vivemos é um ambiente hostil, é um ambiente que não nos agrada como servos de Deus, é um ambiente que nos ameaça, é um ambiente que nos causa ojeriza, e por vezes nos causa, desculpa a expressão, nojo.
sobretudo quando o pecado vai se avolumando. E este era um ambiente que também esta igreja estava. E qual era a perspectiva dessa igreja? Nós não podemos parar, nós vamos perseverar, nós vamos continuar, nós vamos caminhar, porque a nossa esperança, a nossa redenção já está ali. Nós ainda não chegamos, nós vamos chegar. Queridos, está difícil de andar, raste, mas não parem. Porque a nossa redenção ainda não chegou. Mas quando Ele se manifestar nos ares, nós nos encontraremos com Ele. E nós estaremos num lugar onde não haverá lágrima, não haverá dor, não haverá sofrimento. E viveremos a vida eterna ao lado dEle. Como igreja, tenha uma crença que resulta em trabalho. Como igreja, se esforce para viver no amor. E como igreja, queridos, persevere na esperança. Não importa o tempo que você tem de conversão. Não importa se você aceitou a Cristo semana passada, se você já tem 50 anos que frequenta essa igreja. Nós precisamos ter essa igreja como modelo para as nossas práticas. E vivermos como igreja para a glória de Deus. Amém? Desculpe me estender um pouco, mas creio ser necessário. Amém? Passar a palavra para o pastor? Podemos orar? Uma canção? Amém. Queridos, vamos fazer o seguinte então. Vamos ficar de pé. Vou convidar aqui. Nós vamos orar. E nós vamos terminar com uma canção. Pode ser assim, pastor? Amém. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus. Como é bom, Senhor Deus, ouvir a Tua palavra. E como é bom perceber exemplos que nos trazem, Senhor Deus, iluminação, que ilumina a nossa mente para percebermos que é possível vivermos como igreja do Senhor, mesmo estando em um ambiente hostil, mesmo estando, Senhor Deus, com pouco tempo de organização, como era o caso desta igreja. Nós cremos que o Senhor é o dono da igreja. Nós cremos, Senhor Deus, que temos um cabeça, e esse cabeça é Jesus Cristo. E é Ele que sustenta a tua igreja. E nós pedimos, Pai, para que o Senhor esteja trabalhando nos nossos corações. Faça com que os nossos corações sejam ensináveis. E que essas características que nós vimos nessa igreja possam também ser características vistas nas nossas comunidades de fé. O trabalho que resulta da fé. O amor, Senhor Deus, que nos faz nos esforçar em vivermos em comunidade. E a perseverança, Senhor, pela esperança que temos na nossa redenção em Cristo Jesus. Nos ajude nisso, Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém? Já que falamos de uma igreja antiga, Tessalônica é uma igreja bem antiga, né, irmãos? Nós vamos cantar uma canção antiga também, que talvez os irmãos conheçam, e assim nós estamos terminando, amém? Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo ao amigo que
só por Ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna.